Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma aula, né? Aí, começando. Então, a gente vai falar sobre língua oral e língua escrita. Qual é a diferenciação delas duas, né? O que elas podem significar em uma determinada situação, em um determinado contexto? Vamos para o conceito. A gente nunca pode confundir língua com escrita, tá? Porque as duas são totalmente diferentes, certo? A língua falada e oral, ela é mais espontânea, certo? Ela vai abranger a língua em sua totalidade, tá? A língua oral. E vai ter o tom de voz, vai ter mímicas, vai ter fisionomia, expressão. Ou seja, ela vai ser mais espontânea de verdade. Já a língua escrita é uma representação da língua falada. Só que ela vai seguir um sistema de normas. Ou seja, ela não vai ter mímicas, nem expressões, nem jogo fisionômico, tá? Já os fatores que influenciam essa língua. Fatores regionais, que existe um português que é falado aqui, que é diferente do português que é falado no Rio de Janeiro, né? Ou em outro estado, tá? Ou seja, vai haver variações numa mesma língua, tá? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, há diferenças entre a língua utilizada por um cidadão que vive na capital e aquela mesma língua utilizada por um cidadão do interior. Ou seja, cada um, no determinado local, vai ter uma variação linguística. Ou seja, no mesmo estado vai haver variações da língua, tá? Já os fatores culturais vão influenciar, né? De acordo com o grau de escolarização e a formação cultural do indivíduo, certo? Se ele tem uma boa escolarização, se ele teve uma boa formação escolar, né? Se ele participa de algum grupo cultural ou alguma coisa do tipo, né? Ou seja, uma pessoa escolarizada, ela vai utilizar uma língua de uma forma diferente de uma pessoa que não utilizou a escolaridade, ou seja, ela não foi para a escola adequadamente. Já os fatores contextuais são aqueles que já estão dizendo, né? Aquele que vai ser de acordo com o contexto, de acordo com aquele lugar onde a gente está inserido. Por exemplo, quando a gente está conversando com o nosso amigo, nossos pais, nossos familiares, é uma conversa mais coloquial, uma coisa mais simples, uma coisa mais cotidiana. Agora, quando a gente está num congresso, né, numa coisa importante, que a gente precisa falar uma linguagem mais formal, aí o contexto é outro, a linguagem é outra, né? Fatores profissionais. É o exercício que requer uma língua técnica. Por exemplo, se eu falar algumas coisas aqui de português, nem todos vocês vão entender, porque são específicas da minha disciplina. Como, por exemplo, o biólogo pode falar uma coisa de biologia que eu não entendo, até porque ele está tratando da disciplina dele, que é uma coisa que eu não tenho aptidão, certo? É aí o fator profissional, ou seja, a linguagem de letras não é a mesma linguagem que um professor biólogo, tá bom? Já os fatores naturais são influência de idade e sexo, tá? Por exemplo, uma criança, ela não vai utilizar a mesma língua que um adulto, né? Então, a criança, ela tem um modo de linguagem dela e o adulto já tem um outro modo de linguagem, né? Um outro modo de língua, de ver a língua, né? Já a fala é a utilização oral da língua pelo indivíduo. Ou seja, é um ato individual. Cada um vai ter uma forma de falar diferente, né? Conforme seu gosto, sua necessidade, sua situação, seu contexto, sua personalidade e o ambiente social que você vive. Ou seja, a sua fala vai refletir tudo isso, tá bom?
Já o nível de fala, já tô dizendo, né? Um nível coloquial ou popular, certo? Que a gente usa em situações informais, como, por exemplo, quando eu tô conversando com um amigo ou com meus pais, tá? E eu não vou precisar ter regra formal para falar, né? Não vou precisar saber regras da gramática. Agora, já no nível formal, é quando eu vou precisar utilizar as regras gramaticais. Acentuação, né? Pontuação, né? Todas as regras que a gramática necessita que a gente saiba, né? E com isso a gente termina um pouco sobre esse assunto, tá? O exercício está no módulo 1, capítulo 1, páginas 32, 33 e 34. A gente vai fazer uma live também para eu pegar esse exercício com vocês, pra gente trocar uma ideia, né? Com as respostas que vocês vão me dar, tá? E qualquer dúvida, eu tô no privado ou eu tô no grupo para vocês tirarem todas as suas dúvidas e esclarecer as mais dúvidas possíveis que possam haver, ok? Um beijo a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.